Fala pessoal, Wesley aqui. No vídeo dessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de parcelamentos que as micro e pequenas empresas podem fazer. Então, se você é um microempreendedor, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, acompanhe conosco esse vídeo aí que vão ter dicas importantes para você saber os tipos de parcelamento que a sua empresa pode fazer. Então, as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, eles têm um regime diferenciado de tributação. Então, os impostos deles são apurados diferentes das outras empresas. Então, as micro e pequenas empresas, por exemplo, o Imposto do Simples Nacional é um aglomerado de vários impostos que vem numa única guia. E aí, por fora dessa guia, vem o INSS, descontado do funcionário, o FGTS e, em alguns casos, o ICMS de diferença de alíquota. Esses impostos, eles têm a sua periodicidade, né? O tempo que tem que fazer o pagamento ali dos impostos. Quando não é pago nessa época, o contribuinte ele pode então fazer algum tipo de parcelamento perante a Receita Federal, o INSS, a Caixa Econômica Federal e o estado de origem, em alguns casos até mesmo o município. Então, é disso que nós vamos falar nesse vídeo sobre esses tipos de parcelamento. Pegando o primeiro tópico, né, os impostos do Simples Nacional, que é aquela guia que você recebe, o DAS. Então, aquele DAS ele deve ser pago até dia 20 do mês seguinte. Então, fechou junho, você vai pagar a guia em julho. Caso você não pague e ele vá acumulando os impostos, você pode fazer um parcelamento por ano. Então, os impostos do Simples Nacional podem ser parcelados uma vez por ano, e este imposto, a parcela mínima dele é na faixa de R$300 e a quantidade máxima de parcelas são 60 vezes. Então, fez um no ano, não pode fazer outro somente no ano seguinte, ou se o governo então criar algum programa especial de parcelamento de crédito. Então, os impostos simples, uma vez por ano, até 60 vezes e parcela mínima de R$300. O segundo imposto é o INSS, pode ser aquele INSS que é descontado do funcionário ou o INSS próprio da empresa em alguns casos. Então esse imposto também pode ser parcelado e a parcela mínima do INSS é R$500 e também a opção de 60 meses. Esses impostos simples e o INSS, geralmente eles têm aí o prazo da primeira parcela para ser pago em até 48 horas. Se não pagar, esse parcelamento ele não é considerado efetivado e aí você tem que fazer um novo parcelamento até esperar aquele ser considerado inválido. Outra situação é o FGTS, que também pode ser parcelado pelas empresas do Simples Nacional. O FGTS tem uma questão interessante, que se você parcelar, só vai cair na conta do funcionário o valor referente àquela parcela. Então, tem que ficar muito atento. Eu sempre indico, né, para os meus clientes, o único imposto que não é legal parcelar, que não é legal ficar devendo é o FGTS por causa disso. E se também uma quantidade de parcelas, o funcionário pode pedir aí uma rescisão indireta. Mas em último caso, o empregador quiser parcelar, tem opção também. O FGTS ele pode ser até em 60 vezes, né? E a parcela mínima para a microempresa é R$115 o parcelamento do FGTS. Então, nós falamos aí do Simples Nacional, do INSS, do FGTS e o ICMS também, principalmente aquelas empresas que compram de fora do estado, que é um imposto chamado de ICMS, diferença de alíquota, antecipação, que são impostos que fazem a diferença do ICMS de um estado para outro. Esse imposto também, algumas empresas é necessário o pagamento dele, principalmente atividade comercial ou aquelas que usam esse serviço como uso e consumo. Então ela tem que pagar esse ICMS e também pode ser parcelado de acordo com o critério do estado. Então os estados colocam aí as regras para parcelamento próprio do ICMS dessa questão. Geralmente também em 60 vezes, geralmente também a parcela mínima de R$300, tá? Então, esse tipo de parcelamento ele é importante o empresário saber, em algum momento de dificuldade, ele pode fazer esse parcelamento.
Parcelamentos excepcionais podem ocorrer, então o governo lança um parcelamento excepcional, onde ele dá um prazo maior, dá uma redução de multas e juros, então isso tudo pode ocorrer, mas o básico, são esses parcelamentos das empresas do Simples Nacional. Se o débito for para uma dívida ativa, também tem condições especiais, que a gente pode fazer um vídeo para esses impostos de dívida ativa, e tem um outro que foi criado a transação de pequeno valor, que também tem condições especiais aí para as micro e pequenas empresas. Então, no vídeo de hoje nós vamos ficar nesses impostos, né? No parcelamento, o parcelamento que a gente pode falar que ele é recorrente, que sempre tem, que é o do Simples Nacional, do INSS, do FGTS e do ICMS, de acordo com a empresa, ok? Gostou desse vídeo? Dá um joinha aí, se não é inscrito, se inscreve no canal, que toda semana tem um vídeo legal aí, ajudando os empreendedores, empresários aí com o seu negócio, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.